Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo doutor juiz de direito, doutor Bruno, e despedindo da Comar, queria agradecer o trabalho brilhante, magistrado com a defesa, principalmente aqui na Comar do Itaporá, desejar sorte nessa jornada e que a nova Comar seja próxima. Eu gostaria de comentar o promotor de justiça, que nos também faz um brilhante trabalho aqui na Comarca de Itapurá e também está despedido aqui. Então, a gente fica triste, né, tanto juiz como promotor foram muito bom esse tempo, passamos juntos. Gostaria de cumprimentar todos os servidores da justiça, policiais penais também, cumprimentar o acusado e, especialmente, hoje um júri seleto de mulheres, né, que, pelo que eu percebi do sorteio, o júri hoje, pelo sorteio, tínhamos essencialmente mulheres. Nada melhor, né, que termos num plenário do júri as mulheres, porque vocês têm a melhor acessibilidade humana. E aqui no julgamento do Tribunal do Júri, de toda a experiência que eu tenho enquanto defensor público, eu vejo que a sensibilidade humana vale muito mais que 1000 palavras jurídicas. Da experiência de mais de 70 plenários de júri que eu já participei ao longo de toda a minha carreira, 16 anos de defensoria, eu percebo que a sensibilidade humana é muito mais importante do que a gente tocar em assuntos jurídicos. Então, vocês, mulheres, são as mais preparadas, mais dignificadas para estar julgando o seu semelhante. O Tribunal do Júri nada mais é que a possibilidade de um cidadão julgar outro cidadão. Então, são 7 mulheres da mais alta dignidade da Comarca de Itapurá, são plenamente preparados para julgar o seu Alzerino, que está aqui hoje sendo julgado pelas senhoras aqui nesse momento. Antes de mais nada, eu queria passar um pouco do que seria o papel da Defensoria Pública aqui, porque eu, defensor público, estou aqui hoje. O seu Alzerino, ele não detém condições financeiras de ter um advogado pago. O que acontece? A Defensoria Pública se torna a instituição imprescindível para que o direito de defesa seja alcançado por pessoas que não detêm condições financeiras. E no mesmo patamar do Ministério Público. Porque nós, a Defensoria Pública, passamos por um concurso tão rigoroso quanto o que o Dr. Pedro fez. Por que isso é importante? Porque ele colocar em pé de igualdade o tripé da justiça. Tem um magistrado para julgar, e hoje os magistrados são o auxílio do Dr. Bruno para fazer a sentença ao final, de acordo com o veredito que as senhoras proferirem. E, nesse sentido, há necessidade de ter uma defesa efetiva para que a gente possa contrabalançar o sistema brasileiro, que é acusatório. Ou seja, a gente necessita que haja, da mesma maneira que há uma acusação, há uma defesa. E essa tarefa não é uma tarefa fácil. Por que eu digo a senhora que não é fácil? Porque julgar a ocorrência de um delito na atualidade é muito complicado. Eu vejo na minha atuação profissional tanto que é difícil eu ser defensor público. Por quê? Eu escrevi um artigo, pois se as senhoras quiserem postar depois na internet, é muito fácil a consulta.
a esse artigo. Eu, numa época, quando atuava em Alto Araguaia, Mato Grosso, tive a oportunidade de conviver com a sociedade, morar naquela localidade, que é no sul de Mato Grosso, na fronteira com Goiás. E lá, as pessoas me perguntavam, como você consegue defender as pessoas? E aí eu escrevi nesse artigo, porque a defensoria pública é imprescindível no combate da impunidade. Nesse artigo eu debati isso. Se não tivesse uma defesa, eficaz, o doutor Bruno Bess sabe disso, seria muito dificultosa a nomeação de um advogado ativo para estar aqui. Esse processo poderia ficar paralisado, ocasionando, inclusive, a soltura do acusado, que foi preso durante todo o processo, ocasionando a dilação de prazo do processo, podendo ocasionar a prescrição. Então, essa visão que eu quero trazer para vocês da importância da Defensoria Pública no processo penal, que é uma instituição que está aqui não só para defender os acusados de crime, não. Ela está aqui para contribuir com a justiça. Então, essa visão que eu quero passar às senhoras, para que entendam a importância do direito de defesa e que qualquer pessoa poderia estar aqui no lugar de seu Ozelino. Qualquer pessoa, em sã consciência, pode ser acusada de um crime. Quem nunca cometeu um crime, que atire a primeira pedra. A gente pensa nisso. A passagem bíblica, né? Tão importante. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade humana de conseguir julgar um semelhante através da adequação do fato narrado pelo Ministério Público a melhor enquadramento dentro do que o direito nos possibilita. Ou seja, dentro do que é a melhor justiça para o caso concreto. Então, aqui, tanto ou é verdade isso, que aqui nessa explanação, a maior defesa é uma defesa fora do direito. É uma defesa que vai além do que o direito nos possibilita. É possível a gente fazer colocações extrajurídicas, e é o que é mais importante. Então, indo ao caso que é submetido a julgamento hoje, nós temos aqui uma denúncia, foi feito um processo e, ao final, foi colocado a acusação, ou seja, foi narrada a acusação que o senhor Alzerino José de Moura teria tentado matar a sua companheira à época, Sueli Carme Colli. E o que resultou isso? Resultou na pronúncia dele pelo delito de homicídio tentado com a qualificadora do feminicídio, que é o inciso 6º do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Então, qual a acusação que pesa contra ele? Nós vamos julgá-lo hoje, segundo o Ministério Público, que ele sustenta, o doutor Pedro, e durante todo o processo a gente tem a sustentação de que houve a ocorrência, segundo o Ministério Público, de uma tentativa de feminicídio. No entanto, o que observei da análise atenta do caso? Para que a gente chegue a um crime doloso contra a vida, é necessário nós percorrermos o que havia na mente do acusado. Qual que era a intenção do acusado naquele momento da ocorrência daqueles golpes que foram narrados aqui? Ele tinha a intenção de matar ou ele tinha a intenção de lesionar tão somente a dona Sueli? O que a gente observou objetivamente falando da análise
que no outro dia, ela respondeu a pergunta, já estava de alta do hospital. Percebemos o quê? Que objetivamente, da análise do ocorrido, que ela não teve lesões que atentassem contra a vida dela. Tanto é que no outro dia ela já estava de alta em casa. E outra coisa importante para esse enquadramento jurídico, que é importante, é sabermos a intenção do acusado. Verdadeiro. Então, o interrogatório é um meio de prova e, sobretudo, um meio de defesa dele. Ele falou, não tive a intenção de matar a senhora Sueli. Então, nesse caso, qual que é o enquadramento que o direito nos propicia para isso? O enquadramento correto, o enquadramento justo, que é o enquadramento que os senhores, como as senhoras, perdão, têm o dever de fazer justiça. E a melhor justiça seria o enquadramento como uma lesão corporal consumada, que também não gerará impunidade, gerará-se uma punição, inclusive ele já está preso há 1 ano e 4 meses. Isso é uma pena. Já é uma pena que ele está cumprindo nesse momento, que é, na verdade, o enquadramento melhor para esse caso, que seria a lesão corporal consumada. A maioria das lesões em partes não vitais do corpo foram os braços, advindas do quê? Do comportamento adverso que a dona Sueli estava tendo com a criação das crianças. Como a gente apurou, percebe-se que esse crime que é ocorrido advém de um conflito familiar em relação à criação das crianças, no qual a dona Sueli é uma pessoa que ingere bebida alcoólica e se torna também violenta e passa a não criar os filhos. E o senhor ausente. E o acusado, nesse caso, naquela época, tentou, de todas as maneiras, criar melhor as crianças e, naquele contexto, ocorreu o fato aqui noticiado. Então, na pergunta que for submetida às senhoras, ele teve a intenção de matar a senhora Sueli? Resposta é não. Ele não teve a intenção de perpetrar um crime doloso contra a vida. Outro fato que deve ser aderido a essa tese é que, naquele momento que ele cessou os golpes, ele poderia ter no prosseguimento dos atos. O que o Código Penal propicia ao acusado que voluntariamente cessa no iter criminis? O iter criminis, ou seja, o caminho percorrido pelo crime, nós temos a cogitação, o pensamento de cometer o crime, e aí nós temos a consumação. Se na consumação desse delito maior, que é o homicídio, ele cessa a perpetração de golpes de forma voluntária e para por ali, por livre e espontânea vontade, como ele mesmo disse aqui no interrogatório, o direito penal, no artigo 14, confere a ele uma famosa ponte de ouro, ou seja, um benefício para isso. Ou seja, ele vai responder pelos atos já praticados. Quais são os atos já praticados? Pela apuração do laudo aqui, de lesões que a senhora Sueli recebeu, ele responderia tão somente pela lesão corporal. Então, de forma justa,
nós temos dois argumentos importantes aqui para a avaliação das senhoras, que seria o quê? A ausência de intenção de homicídio por parte dele e também a questão da desistência voluntária, que está prevista lá no artigo 15 do Código Penal, que fala que o agente que voluntariamente desiste de perpetrar os atos responde pelos atos tão somente já praticados. E se a gente analisar objetivamente falando aqui, nós temos o crime de lesão corporal, que vai ser punido com uma pena também não uma pena baixa, e eu acho da Defensoria Pública que esse seria o melhor enquadramento, haja vista que ele é importante para a criação das crianças. As crianças não estão sendo criadas nem pela mãe, nem pela sogra dele, a ex-sogra. Então, ele seria também importante nessa volta para criar essas crianças que estão sem um lar definido. Então, em resumo, a Defensoria Pública requer que haja, sim, um julgamento, uma punição, mas essa punição seja o enquadramento no crime de lesão corporal. Então, na quesitação, que vão ser submetidas as senhoras a uma quesitação, vai ter... O senhor tem uns quesitos aí, doutor? Então, na quesitação, vai ser feita uma pergunta para as senhoras. O acusado, na data do fato, teve a intenção de ceifar a vida da vítima? A resposta é não. Por quê? Ocasionando a resposta não, automaticamente vai haver a desclassificação para lesão corporal. E também há um quesito genérico importante, que é o acusado absolve, o jurado absolve o acusado. Então, nesse quesito também, caso seja submetido às senhoras, a possibilidade de absolvição aí é importante, porque tornaria acolhida a nossa tese, no caso da desclassificação para lesão corporal. Então, em suma, em linhas gerais, é isso que eu tinha para dizer às senhoras. Estou satisfeito e espero que seja feita justiça, nesse caso, para a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal. É isso, senhora.